Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra não somente os estudos da Revista Espírita, como também um link fixo para você poder participar conosco ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo todos os sábados às 14h30. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 70. No estudo de número 70, Kardec vem trazer um novo mês. Iniciamos o mês de outubro de 1861 da Revista Espírita. E ele começa com o seguinte texto: O Espiritismo em Lyon. Pereira, pode dar início para nós? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Então, dando início aí ao nosso estudo de hoje, né, que é o Espiritismo em Lyon. O texto começa assim: Atendendo aos reiterados convites que nos fizeram os espíritas de Lyon, fomos este ano novamente a essa cidade. Embora conhecêssemos pela correspondência os progressos ali realizados pelo Espiritismo, o resultado da visita ultrapassou de muito a nossa expectativa. Certamente, os leitores nos agradecerão por lhes darmos algumas informações a respeito. Nelas verão o indício da marcha irresistível da doutrina e uma prova patente de suas consequências morais. Antes, porém, de falar dos espíritos de Lyon, não devemos esquecer os de Sens e de Mâcon, que visitamos de passagem, e agradecer-lhes a simpática acolhida. Lá também podemos constatar um notável progresso, quer no número de adeptos, quer na opinião que se faz do espiritismo em geral. Por toda parte, os zombadores se esclarecem, e mesmo aqueles que ainda não creem observam uma prudente reserva, ditada pelo caráter e pela posição social de quantos hoje não temem mais confessar-se publicamente partidários e propagadores das novas ideias. Em face da opinião que se pronuncia e se generaliza, os incrédulos dizem que talvez exista algo, mas, em suma, que cada um é livre em suas crenças. Pelo menos, antes de falar, querem saber do que se trata, contrariamente ao que ocorria. Ora, não se pode negar que, para muita gente, isso não seja um verdadeiro progresso. Mais tarde voltaremos a esses dois centros, ainda novos, numericamente falando, quando o leão já atingiu todo o seu vigor. Com efeito, não é mais por centenas que ali se contam os espíritos, como no ano passado, mas por milhares. Dito de outra forma, não se os conta mais, calculando-se que, se seguirem a mesma progressão, em 1 ou 2 anos, serão mais de 30 mil. O Espiritismo os recruta em todas as classes, mas sobretudo nas classes operárias, que se propagou mais rapidamente, o que não é de admirar. Sendo essa classe que mais sofre,
volta-se para o lado onde encontra mais consolações. Vós quebradais contra o espiritismo, que lhe deis outro tanto. A classe operária se voltaria para vós, mas em vez disso, quereis tirar-lhe aquilo que a ajuda a carregar o seu fardo de miséria. É o meio mais seguro de vos subtrairdes sua simpatia e engrossar as fileiras que se opõem. O que vimos pessoalmente é de tal modo característico e encerra tão grande ensinamento que julgamos um dever consagrar os trabalhos a maior parte de nosso Consagrar os trabalhadores, né? consagrar os trabalhadores a maior parte do nosso relato. No ano passado só havia um único centro de reunião, o de Brotô, dirigido pelo senhor Dijot, chefe de oficina, e sua mulher. Outros se formaram depois em diferentes pontos da cidade. Em Guillotier, em Perrache, em Croix-Rose, em Weiss, em Saint-Just, etc. Sem contar um grande número de reuniões particulares. No todo, havia apenas 2 ou 3 médios, muitos inexperientes, ao passo que hoje os há em todos os grupos e vários de primeira categoria. Só num grupo vimos 5 escrevendo simultaneamente. Vimos também uma jovem, excelente médium vidente, na qual pudemos constatar a faculdade desenvolvida em alto grau. Trouxemos uma coletânea de desenhos extremamente notáveis de um médio desenhista que não sabe desenhar. Pela execução e pela complexidade, rivalizam com os desenhos de Júpiter, embora de outro gênero. Oxa, lembro daqueles desenhos lá de Júpiter, que a gente estudou lá em 58, 59, alguma coisa assim. E é interessante você ver a faculdade mediúnica nessas pessoas, né? A gente sabe que normalmente o espírito comunicante ele vai tentar achar um intermédio ali, né? O médium que mais se adequa ali ao que ele quer passar, né? Para facilitar a comunicação. Mas quando vem uma comunicação ou um desenho, como esse caso, né? Uma comunicação de alguém que não sabe escrever, um desenho de alguém que não sabe desenhar, naquela época era uma confirmação, né, total de que não era a pessoa que estava fazendo, e era um espírito, né, que estava fazendo esse intercâmbio ali com o ser humano para poder passar aquela informação, né? Eu acredito que nessa época é o processo inicial, né? Então precisava dessas, vamos dizer assim, provas, né? Incontestáveis, né? Como que, né, ia acontecer isso? Então acho que fazia parte mesmo desse processo inicial aí, os espíritos manifestados dessa maneira para que as pessoas, pô, não tem como eu questionar isso, né? Não tem como. Então aí tem alguma coisa a mais mesmo para eles seguirem. Acho que foi uma fase bem interessante, né? Do início do movimento espírita. Vamos lá. Procurador, tão recomendável pelo seu devotamento quanto pela potência de sua faculdade. Então as coisas realmente tinham que ser bem, bem forte mesmo, bem clara, né? Bem assim, para não deixar dúvida. Né? Com certeza os adeptos se multiplicam, mas os que ainda vale mais do que o número é a qualidade. Pois bem, declaramos alto e bom som que não vimos em parte alguma reuniões espíritas mais edificante que dos operários leoneses. Quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção com que se devotam às instruções de seus guias espirituais. Ali há homens velhos, senhoras, moços, até crianças, cuja postura respeitosa e recolhida contrasta com sua idade.
jamais perturbam, fosse por um instante o silêncio de nossas reuniões, geralmente muito longas. Parecia quase tão ávidas quanto seus pais em recolher nossas palavras. Pereira, pergunta, e aqui é uma pergunta sincera mesmo, né? Às vezes eu faço aqui um papel de âncora, né? E faço algumas perguntas básicas, assim, para ajudar os nossos ouvintes a entender alguns conceitos básicos da revista, mas aqui é uma pergunta bem sincera. A gente sabe que a mediunidade, ela é inerente a todos, né? Alguns em maior e menor grau, e às vezes ela floresce desde criança, né? Desde a pequena ali, a criança já consegue ter essa comunicação. Mas eu nunca vi, né, um grupo que tenha criança participando como médium. Como que é feito, então, geralmente, esse acolhimento, esse tratamento dessa criança que já tem essa mediunidade aflorada? Olha, tá aí uma pergunta que se a Sônia tiver até aí disponível, se ela está ali, que ela pode responder, que ela é da área da família, né? É um tema bem interessante, né, Sônia? Se você quiser Sim, comentar. aí a gente sabe que isso varia um pouco de casa para casa, né? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, É, Sônia. então, nós, na nossa casa, temos um tipo de direcionamento, né? E a Pereira sabe que, bom, a gente procura sempre orientar primeiro, né? Claro, vai para evangelização, se ela não estiver participando e tal, né? Se for uma criança e estiver incomodando, mas os pais são orientados, né? A que considerem isso como uma situação normal, né? E algumas vezes acalma, né? Porque muitas vezes essa mediunidade que eclode assim precocemente é até para chamar a atenção da família, não tanto pela criança em si, né? E aí os pais vêm para a casa espírita, buscar ajuda e a coisa se acomoda, né? Então a criança fica numa situação mais tranquila e depois, muitas vezes, vai voltar a florar mais tarde, né? Já no início da idade adulta, talvez, né? É, então não temos tido assim muito problema, né, com isso. Porque são raras as crianças que vêm já com essa determinação de ter mesmo a mediunidade desde, né, para elas mesmo, né, para o seu desenvolvimento. Existe, né, mas nós, por exemplo, não tivemos nenhuma experiência desse caso, mas a gente sabe casos como da Ivone Pereira, do Chico Xavier, que eles tiveram mediunidade desde a infância e nunca diminuiu, né, vinham espíritos, conversava com eles, não davam exatamente uma comunicação, né? Mas tinham vidência e audiência e conviviam com os espíritos no cotidiano, né? Então, é difícil, assim, ter criança que vai dar comunicação, a não ser quando está uma mediunidade, assim, já meio desorganizada, né? Que aí a gente faz o tratamento e a coisa se acalma, né? Mas existe sim, existe criança que e nós sabemos de um caso, embora a gente não tenha vivenciado e visto, né, mas que a mãe conta que era bebezinho, né, estava no carro atrás, lembra, né, desse caso? Lembro, E sim. a mãe dirigindo e de repente ela viu, e era uma menina, né, um bebê ainda, menina, e estava na cadeirinha atrás, e aí, de repente, começou a falar com voz bem grossa, assim, de masculina até, né. A mãe levou o maior susto, né. E depois, foi acalmando tudo isso com o tratamento e coisa, né. Mas, claro, depois ela também teve a mediunidade aflorada, eh mais ou menos na época de faculdade, mas aí também, eh, participou de estudo e tal, e a coisa acalmou e ela quando foi para a faculdade não voltou mais também ao trabalho da mediunidade, provavelmente deve ter acalmado, né, porque se tivesse voltado ela buscava ajuda, né. Então é assim muito variável, né, isso. Eu acredito assim que o que a casa espíritas tem que não pode negligenciar, né, é de, nos próprios grupos de evangelização, quando tem criança, tratar o assunto
com seriedade e falar de maneira clara, né? Nós tivemos alguma dificuldade na época, nós estávamos em outra instituição, e na época existiam bastante questões ligadas às mediunidades nas crianças, nos jovens, né, nas crianças maiorzinhas, e nós estávamos buscando, né, naquela época, lá, desenvolver um trabalho ligado à mediunidade com essas crianças ali, para conversar da maneira mais clara. E houve uma negatividade muito grande, não das crianças, mas das próprias pessoas que administravam ali, dizendo que não se pode falar, porque não sei o quê, que tem que E negar. nem eram crianças, eram jovens já. Jovens, né? Mas aí, assim, eu acho que dentro do grupo, se os evangelizadores, quem está ali cuidando, os coordenadores, perceber que existe o caso, tem que tratar com naturalidade. Claro, a maneira de falar tem que ser uma maneira, né? Não seja uma maneira lá criar nenhuma coisa assim tão extraordinária, mas tratar com muita naturalidade isso, e esclarecer, né? Sim, com naturalidade. O problema é que normalmente os Eles escondem, né? evangelizadores, não, é que os evangelizadores, a maioria deles, não tem nem o estudo da mediunidade. Então, eles desconhecem o assunto. E quando você desconhece um assunto, você prefere rechaçar. Isso é normal do ser humano, né? Se todos tivessem que passar, ou pelo menos um, né, da turma, ou orientador, coordenador, passasse por isso, ele poderia repassar essas informações, né? Mas não é comum, não. A maioria não... Tentam querer tolir ali, né? Dizer assim, para não deixar que isso afora. Nós, quando as pessoas chegam até nós, os pais, né? Chegam para nós, o pai e a mãe, chegam para nós ali relatando esses casos que a professora falou, nós acolhemos dessa maneira, as orientações nossas é bem clara, para tratar com naturalidade, né? Sem... Porque os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, no livro dos médios, deixa bem claro que você não deve, por exemplo, querer acelerar. Mas se o fenômeno existe na forma natural, você tem que trabalhar com muita naturalidade isso, sem nenhum, né? Você não pode querer agora. Não é para ficar assim, instigando, por exemplo, perguntar, aí, filha, tá vendo algum espírito? Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Isso não, né? Mas se o fenômeno ocorre, você tem que tratar com naturalidade, né? Porque ali o espírito ali não tem nada a ver com a idade da criança, né? O espírito está se manifestando muitas vezes. Então, o que ocorre é isso mesmo, as nossas orientações, quando isso ocorre, nós conversamos com muito, vamos dizer assim, clareza aí para os pais, ali, orientando eles nesse sentido, né, para não ficar ali, né, a senhora falou, xingando ali, né, a mentalidade, mas quando ocorreu, eu falo, não, isso aí é um fenômeno natural, continua sendo da maneira mais lúdica ali da criança, da maneira da criança, mas não ficar, não, isso aí não existe, isso aí é da tua cabeça, né, que muitas vezes acontece. Falta disso, né? Ou do outro lado, né? Querendo, você não está vendo agora, você está vendo não sei o quê, tá vendo forçando o desenvolvimento da mediunidade, né? Isso é um problema. Mas está aí uma área bem interessante mesmo, eu acho que até na área de família, né? Para se debater um tema, né? Para a maneira que deve tratar essas questões quando chega na casa espírita. Está aí um tema bom para debater. Bem bacana. Até fui pesquisar aqui, que as irmãs Fox, né, eu lembro que elas eram adolescentes, eu fui pesquisar a idade que elas tinham ali no começo, e uma das irmãs, ela tinha 10 anos, né, em 1847 ela tinha 10 anos. Então, como a gente sabe que essas mediunidades, e essa história que a Sônia contou aí, de uma colega nossa, eu lembro bem quando ela contou essa história, acho que parte ali da família ter um pouco de instrução para saber conduzir, né, a criança. Mas me surgiu essa dúvida, né? Se existe um grupo mediúnico mirim, de repente, se existiria, se é correto fazer ou não, né? Eu não recomendaria, não, um grupo unicamente mirim assim, não, né? Porque eu acho que não, né? Porque... até porque é uma coisa, como a gente comentou, só alguns, né, algumas crianças é que têm essa mediunidade constante, assim, como o caso do Chico, da Ivone Pereira, né? Outras crianças têm, assim, esporádico, né? Então, alguma fase, por exemplo, que dura alguns meses, depois, quando a família busca ajuda, a coisa passa, ou então assim, pontual, como aconteceu nessa nossa colega que era bebê ali, né? Tinha coisas pontuais, assim, fora disso não acontecia nada, então,
Porque o próprio Kardec diz que importante para trabalhar mesmo num grupo mediúnico é ter a maturidade suficiente, né? Porque é necessário ter um discernimento, é necessário uma série de coisas para poder participar como médio, né? Intermediário entre os dois mundos, né? E uma criança não teria condição de fazer isso, né? Principalmente agora, porque se nós temos que comparar também, analisar assim a época de Kardec, 150 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, as crianças eram diferentes de hoje, né? Naquela época, uma moça de 15 anos já casava, já, né? Era muito cedo a formação dela, a personalidade dela, parece que era mais, formava-se mais rápido, assim, nesse sentido, assim, de responsabilidade, de trabalho. Exigiam mais, eu acho que da Exigiam mais, criança, né? exigiam mais. Hoje, por exemplo, você vê aí 18 anos, 19 anos, que se comparar em termos de maturidade daquela época, e eu sei que as moças, nossa, que chegavam a 13, 14 anos, que já tinha que casar, né? Tanto é que o deputante, 15 anos, já, né? Ou você vai ficar para titia e tal, que já era titia, a sociedade toda era dessa maneira, né? Então, você imagina, é bem diferente uma criança daquela época com a de hoje, que tem responsabilidade. E aí, pesquisando aqui, eu achei aqui que o Wagner de Assis, que é o diretor ali dos filmes Nosso Lar, ele vai lançar para 2025 um filme sobre as Irmãs Fox, né? Titulado As Irmãs Fox, para 2025. Legal. Interessante esse tema. Tá aí uma coisa que era uma curiosidade minha, né? Às vezes a gente fica, né, no estudo, sempre ali, como a gente tá, e algumas questões básicas a gente esquece de como comentar, né? E a gente sabe que é propício aí de qualquer criança ter essa mediunidade, e quando ocorrer com a gente é importante saber como conduzir. Agora eu me perdi aí, né? Eu acho que é aqui, Pereira. Aí, né? Isto não é tudo. O número das metamorfoses morais nos operários é quase tão grande quanto a dos adeptos. Hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, índoles pacificadas. Em suma, desenvolvidas virtudes mais cristãs, e isto pela confiança doravante inabalável que as comunicações espíritas lhes dão de um futuro em que não acreditavam. Para eles, é uma felicidade assistir a essas instruções, de onde saem reconfortados contra a adversidade. Também se vê alguns que andam mais de uma légua com qualquer tempo, inverno ou verão, enfrentando tudo para não perderem a sessão. E é que neles não há uma fé vulgar, mas uma fé baseada em convicções profunda, raciocinada e não cega. É interessante, né? E aqui ele traz dois conceitos bem interessantes aqui, que os adeptos lá, né, andam uma légua, né, com qualquer tempo. E a gente sabe, né, as pessoas que começam a participar de um estudo mais sério na casa espírita, que os primeiros meses são difíceis, né? Porque normalmente, né, os espíritos que estão ali viciosos à nossa volta, quando nós começamos a ter uma conduta diferente, uma conduta de estudo, acontece de tudo, né, para atrapalhar. Eu me lembro quando comecei a seguir mais sério a revista, né, a revista O Espiritismo, o carro estragava, chovia, acontecia de tudo para que a gente não fosse, né? E a preguiça é uma das principais coisas, né? Eu me lembro logo quando eu vim para Curitiba, eu morava na Almirante Gonçalves aqui, então, e a casa que eu participava era na Engenheiro Rebouças, então era 3 quadras. Mas a preguiça, às vezes, de sair de casa e era difícil. E como que isso, né, esse incentivo para a gente não parar de ir, eu acho que isso aqui é o principal. Quando a gente começa a ter uma fé cega e não uma fé raciocinada e não uma fé cega, você começa a entender o porquê que aquilo está acontecendo. Porque se você tem uma fé cega e se diz, hoje eu vou lá no espiritismo, vou lá na reunião e tal, aí tá chovendo, não sei o que tem, né? Aí você começa, certo, Deus não quer que eu vá, começa a colocar, né, um monte de
de desculpas para não ir. Agora, quando você raciocina e diz, poxa, peraí, né? Agora que eu mudei minha concepção, estou mudando minhas condutas, estou indo, por que será que está acontecendo isso? Vamos tentar entender, né, esse cenário que está ocorrendo. E aí você consegue notar que, às vezes, tuas más inclinações que você tinha e aqueles espíritos que estavam à sua volta que estão te atrapalhando. Mas sabemos também que isso não dura muito tempo, né? Porque os espíritos ali de baixa vibração, eles não têm muita paciência para ficar ali insistindo na pessoa. Então, quando você muda de vibração, eles tentam um tempo, e aí normalmente eles se afastam, mesmo porque você, numa boa vibração, você começa a atrair outros espíritos, né, melhores à sua volta, e a incompatibilidade de vibração ele acaba por afastar esses espíritos. Então, a dificuldade ela é só no início. Não que não vá ocorrer dificuldade no decorrer do caminho, mas e às vezes a dificuldade que acontece no decorrer do caminho a gente já tira de letra, né? A gente já consegue superar elas de uma forma mais fácil. Isso é uma verdade o que você fala, né? Eu também, aí, 20 e poucos anos atrás, eu estava começando a estudar o Espiritismo, aí era comum que você ia lá, né? Assistia palestra no domingo, simpatizava, gostava, aí no outro aparecia um convite, né? Um convite para o almoço, não sei o quê, vamos para lugar e tal. Você já ia. A partir do momento que nem ele fala da terra raciocinada, que aquilo para mim me fez sentido, eu falei, agora eu vou começar a estudar, vou entrar num grupo de estudo, né? Eu estudei na quinta-feira, naquelas épocas eu estava nas quinta-feira. Quando eu falei, agora eu vou estudar e decidir, nunca mais. Tanto é que quem me conhece sabe que eu sempre ganhava os livros, que os cursos fazia completos sem falta. E até hoje eu sou muito pontual nas questões dos trabalhos, só quando realmente necessita. Claro que a gente sabe que existem momentos que não tem condições. Mas é bem isso que você falou, porque daí os espíritos, aqueles que querem, falam assim, isso não adianta, porque ele não vai parar mesmo, ele vai, né? Entendeu? Aí ele sabe que ele vai. E até por exemplo, o círculo de amizades, de amigos, dos familiares, né? Porque até hoje mesmo, assim, por exemplo, da minha família que me conhece, o pessoal sabe assim, sabe até que às vezes fazer uma ligação, que a família está mais longe, fala, eu sei que domingo de manhã ou sábado de manhã você tem uma garantia, sabe, até os horários, criatividade, que até nisso também não interfere, não aparece vamos dizer assim, esses convites, essas ligações, é tão difícil de falar, mas eu sei, mas só que você tem compromisso no domingo, você tem compromisso no sábado, entendeu? Assim, até eles procuram, você consegue, já no começo não, vamos lá, vem. Quer dizer, é bem diferente, né? Porque já sabe que tem essa convicção tua, né? Não tem como mudar, né? Tanto os encarnados como os espíritos, né? Que tentam nos colocar. Verdade, aqui eu lembrei dos desencarnados, né, das influências dos desencarnados, mas existem também a dos encarnados, dos colegas, né, que convidam. Então, que nem esse nosso estudo aqui de sábado, né, esse horário, é um estudo que às vezes o pessoal quer sair, quer fazer alguma coisa, né. Então, tem um restaurantinho que a gente gosta de ir lá, eu e a Suzana, que é de feijoada, né. Aí tem uns colegas nossos que gostam de ir lá, então eu falei, olha, para ir é só quando tem um recesso da revista, né? Então, por exemplo, sábado que vem, que a gente não vai ter, porque o Pereira vai ter que viajar e tal, ó, então sábado é um dia que eu posso ir, né? Mas nos demais é um compromisso que a gente assume, né? É um compromisso. Então, eu costumo dizer que a gente não é obrigado a iniciar nada, mas como é obrigado a fazer bem feito quando a gente inicia, né? E se a gente assumiu essa missão, é pouco, que nem eu falo, devido à faculdade, né, o único trabalho que eu fiquei aqui foi o da Revista Espírita, então já é uma participação minúscula naquilo que você poderia se fazer, então eu tento fazer com um afinco, né, tá ali todo sábado, tá presente, porque não dá para se afastar, né, se afastar, você abre portas, abre brechas aí para qualquer outro tipo de influência, que não é influência boa que a gente coleta aqui todo sábado. Então vamos dar continuidade ali na leitura. Os espíritos que os instruem sabem, por se admiravelmente ao alcance de seus ouvintes. Seus ditados não são manifestações de eloquência, mas boas instruções familiares, despretensiosas, e por isso mesmo
dirigem-se ao coração. Ó, vê que interessante, né, Pereira? Ali ele está falando dos operários, que eram os espíritos, lá, o grupo que fazia lá as mesas lá, né? Então a gente sabe que naquela época, né, para ter estudo era mais as pessoas mais ricas e tal. Então provavelmente os operários ali tinham menos condição ali de estudar, mais, né, conhecimento intelectual. E o que os espíritos vinham, né? Eles não vinham com as manifestações de eloquência, falando bonito e tal, né? Mas o que eles faziam? Eles vinham com as instruções necessárias, familiares, despretensiosa, dirigindo ao coração. Né? Você vê a humildade, né, ali do todo o plano espiritual, ali a consciência, dizer, não, para tal grupo é tal espírito, porque eles já têm um conhecimento melhor para esse grupo, vou falar dessa forma. Isso é uma coisa que eu sempre costumo comentar com o pessoal, que eu costumo me elevar e descer ao nível daquele grupo que eu estou inserido. Né? Então, por exemplo, se eu vou lá na minha família, lá no interior, que eles são mais simples, né, eu desço no nível dele de simplicidade, de conversa, para conversar com eles naquele nível, né? Não vou ficar falando agora, por causa do direito, ficar falando em juridiquês com ele, nem deles, nem nada, né? A gente desce no nível dele. Eu acho que essa é uma demonstração ali até de não diria compaixão, mas de simpatia, né? De simpatia com a pessoa que você está conversando. Por mais que você tenha, né, um conhecimento estrondoso e tal, mas ao conversar com alguém, você tem que ter essa empatia com a pessoa e dizer assim, poxa, mas será que eu estou conseguindo fazer com que ela me entenda? Né, porque eu não preciso falar e tal, de uma forma rebuscada, sendo que às vezes a pessoa que está me acompanhando, que está sendo minha ouvinte ali, não vai entender nada do que eu estou falando, né? Isso você colocou uma coisa assim que é importante até, às vezes, para alguns palestrantes, né? Eu já ouvi muito isso. Às vezes os palestrantes vão fazer uma palestra pública e o público que está ali, às vezes eles falam, vamos pegar público novo, né? Pessoas que estão chegando novas, porque querem conhecer espiritismo. Aí a pessoa usa termos assim, espíritas, conhecidos de um alto nível, que a pessoa fica ouvindo aquilo lá, não entende nada. Você vê que ele falou que quando você fala do coração, das coisas do sentimento, aquelas pessoas mais humildes vai sentir. Então servem para nós também. Eu concordo com você. Eu também sou assim. Por exemplo, eu atendo pessoas do magnetismo, converso com pessoas, e vem pessoas de várias linhas, às vezes, de outras religiões. Então eu vou se adaptar, não vai querer baixar, né, no nível moral dela, mas a maneira do conhecimento intelectual dela, para colocar essas questões da maneiras morais ali, que ela possa sentir, que ela possa perceber, né? Porque senão você começa a falar, porque não sei o que, falar de reencarnação, falar não sei o que, da maneira tão sofisticada que a pessoa fica assim, o que esse cara tá falando, né? Esse cara é maluco, não consegue captar. Isso é muito importante, né? Nos dias de hoje é muito importante. Eu percebo isso. Eu vi várias vezes assim que eu ficava olhando assim e falei, puxa vida. Se nem a gente já tem uma certa capacidade, já conhece, estuda a doutrina espírita, às vezes eu vou falar dos temas lá, você fala, mas de onde esse cara está falando isso? Você tem que ficar um dicionário, né? Falar, você tem que ter um dicionário perto para ficar olhando. Pô, peraí. Não estamos aí para discutir questões de língua, de literatura. Se precisar acontecer isso aí, está errado, né? Na minha opinião. Né? Tem que ser da maneira que o público que está ali alcança. É claro, se você vai fazer uma palestra, se você é médico, você vai fazer uma palestra numa associação médica, é perfeito, né? Se você é na área jurídica, você vai falar para o pessoal de advogado que é espírita, aí você pode falar desses temas que todo mundo vai entender. Né? Mas quando você está falando para o público geral, você tem que tomar muito cuidado na maneira que você coloca. Né? Principalmente se você quer pegar novos adeptos, né? Novos simpatizantes. Vamos lá. As conversas com os parentes e amigos mortos ali representam um grande papel, de onde sai quase sempre úteis lições. Muitas vezes uma família inteira se reúne e a noite passa em suave expansão com os que se foram. Querem ter notícias dos tios, tias, primos e primas. Saber se são felizes. Pereira, só mais um comentário aqui interessante, né? Quando eles se reúnem, o que ele fala aqui? Olha, eles se reúnem, a noite passa em suave expansão, né? E é interessante, né? Quando você vem,
Tem um casal de amigo nosso, agora até faz tempo que a gente não se vê, acho que faz mais de uns 2, 3 anos que a gente não se vê. Mas quando eles vinham para Curitiba e vinham ficar em casa, a gente começava a conversar ali 10 horas da noite. Teve uma vez que a gente começou a conversar sobre espiritismo, eles tinham curiosidade de saber, e foi. E um dia era 4 horas da manhã e nós estávamos conversando ainda sobre isso, e ensinamento, e contando história e tal, né? É gostoso de falar, né? Quando o teu interlocutor tem interesse de aprender, né? Tem curiosidade de aprender e tá ali de coração aberto para receber também a mensagem, a instrução. É gostoso de falar que você não vê o tempo passar. É que nem esse horário da revista, né? A gente vem aqui, pega o texto, começa a ver, começa a discutir, quando vê já passou 1 hora, né? Então, às vezes as pessoas que têm vontade de começar dizem, mas, pô, o espiritismo é muito estudo, é muita leitura. Começa para você ver, você não passa rapidinho aquela hora que você está estudando, né? É 1 hora gostosa, é uma noite gostosa ali de estudo que você está aprendendo. Você sabe que esse fato que você relatou aí, eu já tive algumas vezes, eu tive, acho que o ano passado, eu estava na casa de um irmão meu, né? Aí e estava num grupo de amigos, reuni os outros amigos da cidade de Foz do Iguaçu, né? Estava na beira da piscina e o pessoal estava lá tudo conversando, muito quente, época assim de final de ano, né? E aí uma pessoa fez uma pergunta, minha sobrinha minha, sobre o espiritismo, né? E eu comecei a responder, né? E aí outras pessoas que estavam perto ali, né? Que outras pessoas, tudo meio conhecidas, assim, das famílias, dos amigos dali, né? Já começou a se aproximar e fazendo pergunta, nem você falou. Olha, acho que ficava ali umas 2, 3 horas conversando. Sabe? Aí tomava ali um mate, um chimarrão, ali, né? E aí conversando, e as pessoas queriam mais. Né? Aí que você percebe, que a pessoa, os ouvidinhos assim, né? Ouviu falar ali já, mas e assim, se acontecer isso, se acontecer aquilo. E a gente vai conversando, naturalmente, explicando da maneira que a gente faz, né? E aí, quando eu olhei assim, falei, puxa, ficamos ali, acho que umas 2, 3 horas. E aconteceu outras situações, assim, de umas conversas, assim, e a gente falando sobre a filosofia espírita, sobre a doutrina espírita, né? De uma maneira simples, que eles entendiam, é claro, né? Sem entrar em nada de tão sofisticado, mas esclarecendo essas questões da pluralidade da existência, né? O que acontece depois que desencarna, essas coisas assim, mais simples, assim, que as pessoas têm curiosidade, né? De saber de como é que funciona a casa espírita, como é que funciona o grupo mediúnico. Então, você não vai falar, mas você vai falar da maneira que eles entendem, porque dá a impressão que você trabalha com um terreiro lá, que faz não sei o quê, que, né, bota... Não é. Então, aí você vai conversando, a pessoa faz... E uma pergunta vai outra pergunta vai outra curiosidade aqui, outra aqui, e você, quando você vê, ficou ali 2, 3 horas conversando sobre espiritismo. Olha, alguma pessoa, a pessoa pergunta, Pedro, você não faz palestra? Né? Quando eu vou falar, eu falo, não, eu não sou palestrante, não gosto de fazer palestra. Mas isso aí não é a maneira de você estar ali, né? Postando instrução. É a maneira diferente de você, vamos dizer, propagar o espiritismo, né? É por isso que tem que estar preparado, né? E talvez essa palavra que a gente leva abre ali uma curiosidade e a gente consegue, né, um adepto, e não só pelos adeptos do espiritismo, mas sim pelo que o conhecimento vai trazer para aquela pessoa. Da mesma forma que a gente é responsável, né, pelas pessoas quando a gente faz alguma coisa de ruim, a gente também é responsável quando faz alguma coisa de boa para as pessoas, com certeza, e isso, né, no estilo nosso lar, com certeza isso nos dá bônus hora, né, nos dá uma recompensa, né, seja terrena aqui, com alguma coisa na questão ali de ajuda no dia a dia, porque às vezes a gente, quando a gente passa amor, passa conhecimento, a gente também recebe amor, recebe conhecimento, né? E aí, às vezes, isso nos ajuda em outras situações, né? Então é importante a gente estar preparado, e eu sempre costumo dizer assim que eu não vou ficar pregando para quem não quer escutar. Agora, se a pessoa tem curiosidade, né? Fala alguma coisa, eu vejo que ali dá alguma questão, né, no espiritismo. Né, já aconteceu esse tempo atrás, aqui eu estava lá no núcleo jurídico lá da faculdade, né, e tinha estagiária lá do núcleo, a fixa, né, estagiária fixa lá contratada pela faculdade, e ela comentou alguma coisa comigo, só estava nós dois lá no núcleo. Aí eu falei para ela, olha, pelo espiritismo eu tenho uma explicação
para isso que aconteceu na tua família? Eu falei, não sei se você gostaria de ouvir. Daí ela, não, me conte. E aí foi que nem você falou, a gente ficou quase 2 horas conversando, que daí ela foi perguntando, descobri que ela tem mediunidade, né? Eu falei, olha, o irmão dela também tem mediunidade. Falei, dela, nossa, agora fica muito mais fácil de entender, né? E aí é o que é interessante. Do lado da mãe são católicos, do lado do pai são evangélicos, e para ver que a mediunidade ela não escolhe a religião, né? É uma coisa inerente do ser humano, não é a religião. Por isso que o espiritismo não é uma religião, né? E sim uma filosofia, né? Um estudo mesmo. Bom, aí, bacana, né, a gente conversar sobre isso. Né? Ninguém é esquecido. Cada um quer que o avô lhe diga algo. E a cada um ele dá um conselho. E eu, vovô? Perguntava um dia um adolescente. Não me dizeis nada? Sim, meu filho. A ti eu te direi alguma coisa. Não estou contente contigo. Outro dia, discute em caminho por uma tolice, em vez de ir direto ao trabalho. Isto não é bom. Como sabeis disso, vovô? Sem dúvida eu sei. Será que nós, espíritos, não vemos tudo o que fazeis, considerando-se que estamos ao vosso lado? Perdão, vovô. Prometo não fazer mais isso. Bacana, né? Não haverá Não haverá algo de tocante nessa comunicação dos mortos com os vivos? Aí está a vida futura, palpitante a seus olhos. Não mais a morte, não mais a eterna separação, não mais o nada. O céu está mais perto da terra e se compreende melhor. Se isso é uma superstição, praza a Deus que jamais tivesse havido. Um fato digno de nota e que constatamos é a facilidade com que esses homens, quase sempre iletrados e endurecidos, nos mais rudes trabalhos, compreendem o alcance da doutrina. Pode-se dizer que só lhes vem o lado sério. Nas instruções que demos nos diferentes grupos, em vão, procuramos excitar-lhes a curiosidade pelo relato das manifestações físicas. Embora nem um só deles tenha visto uma mesa mover-se. No entanto, tudo quando tocava as acusações morais, cativava seu interesse no mais alto grau. Você vê que legal, né? Enquanto naquela época ali todo mundo queria ver as batidas de mesa e flutuação, né, e tal, e eles se gostavam mais ali da parte dos ensinamentos morais mesmo. Mas hoje, assim, eu acho que o mais importante mesmo, hoje é as questões da parte moral na evolução, né? Porque muitas vezes valoriza muito o outro lado. Mas utilidade para isso, sabe? Mas quando você começa a falar das questões morais, ela tem um significado muito grande, né? A, a locução seguinte nos foi dirigida quando de nossa visita ao grupo de Santiuste. Publicamos-la não para dar satisfação à tola e pueril vaidade, mas como prova dos sentimentos que dominam as oficinas de trabalho, onde penetrou o espiritismo. E porque sabemos ser agradável aos que nos quiseram dar esse testemunho de simpatia. Transcrevemos-la textualmente, pois teríamos escrúpulos de lhe acrescentar uma só palavra. Só a ortografia foi emendada. Que legal, Kardec então mencionando que ele vai trazer a comunicação na íntegra ali, na carta na íntegra, só corrigiu os erros gramaticais ali, porque como ele falou, eram pessoas simples, né? Poderia ter algum erro gramatical, então só corrigiu esse, mas não acrescentou nada. Então vamos ver o que lê.
qual que é a carta. Senhor Allan Kardec, discípulo de Jesus, intérprete do Espírito de verdade. Sois nosso irmão em Deus. Estamos reunidos todos com o mesmo coração, sob a proteção de João Batista, protetor da humanidade, precursor do grande mestre Jesus, nosso Salvador. Que bonito que começou, né? E que legal, né? Essa mistura, né, que ele fez ali, né, do espiritismo e com até, vamos dizer, não sei se qual que era a religião, mas talvez do catolicismo, por ter citado, né, João Batista, né, e tal, discípulo de Jesus. Você vê que como eles conseguiam, né, não ter um preconceito, né, enxergando com o espiritismo às vezes até como um complemento da religião que eles professavam, né? Porque o espiritismo ele vem dar respostas para algumas coisas que a gente não acha na religião ortodoxa e tal, né? Então, o espiritismo vem como esse complemento e eles conseguiram assimilar isso sem, para isso, perder a fé que eles têm, né? Isso que a gente fala, você acredita, né, em Nossa Senhora Aparecida, acredita. Não tem problema, você não vai ter que abandonar como algumas religiões que quando você vai lá, né, algumas religiões falam, não, aqui Maria, não pode falar de Maria, Maria é só Jesus, Maria não é santa, não é nada, né? Então, no Espiritismo a gente não tem, né, esse preconceito com nenhuma das religiões, até as religiões afro e tal, a gente não tem esse preconceito. E ali essa carta demonstra essa total, né, ajuste ali do que eles, né, da religião que eles talvez professavam, complementando ali com o espiritismo. Interessante. Nós vos rogamos, caro mestre, que mergulheis vosso olhar no recesso de nossos corações, a fim de que possais vos dar conta das simpatias que temos por vós. Somos pobres, trabalhadores, sem artifício. Uma espessa cortina, desde a nossa infância, foi estendida sobre nós para abafar a nossa inteligência. Mas vós, caro mestre, pela vontade do Todo-Poderoso, rasgai a cortina. Esta cortina que julgavam impenetrável não pôde resistir à vossa digna coragem. Ó, sim, nosso irmão, tomastes o pesado enxadão para descobrir a semente do Espiritismo que haviam enterrado em granítico terreno e a cereais aos quatro cantos do globo, até mesmo nos pobres quarteirões de ignorantes que começam a saborear o pão da vida. Todos, o dizemos do fundo do coração, estamos animados do mesmo fogo e repetimos todos: glória a Allan Kardec e aos espíritos bons que o inspiraram. E vós, bons irmãos, Senhor e Senhora de Ju, os abençoados por Deus, Jesus e Maria, estáis gravados em nossos corações para jamais sair. Porque por nós sacrificaste os vossos interesses e os vossos prazeres materiais. Deus o sabe. Nós lhe agradecemos por vos ter escolhido para esta missão, agradecendo também ao nosso protetor superior, João Batista. Obrigado, senhor Allan Kardec. 1000 vezes. Obrigado. Em nome do grupo de San Juste, por teres vindo entre nós, simples operários e ainda muito imperfeitos em espiritismo, vossa presença nos causa uma grande alegria em meio a nossas tribulações, que são grandes nesse momento de crise comercial. Vós nos trazeis o bálsamo benfazejo, que se chama esperança, que acalma os ódios e recende no coração do homem o amor e a caridade. Nós nos aplicaremos, caro mestre,
em seguir vossos bons conselhos. Tenho assim o dos espíritos superiores que tiveram a bondade de nos ajudar e instruir, a fim de nos tornarmos todos verdadeiros e bons espíritos. Caro mestre, tenho certeza de que levais convosco a simpatia de nossos corações para a eternidade. Nós o prometemos. Somos e seremos sempre vossos adeptos, sinceros e submissos. Permite a mim e ao médio que vos demos o ósculo do amor fraterno, em nome de todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Ficaríamos muito gratos e felizes também, se quiserdes brindar conosco. Bonito, né? É simples e bonito, né? Muito bonito. Simples e bonito. Isso, agora é o Kardec, né? Bom, aí o Kardec agora faz o comentário dele. Vimos de longe e tínhamos subido às alturas de Saint-Just, com um calor sufocante. Alguns refrescos tinham sido preparados em meio dos instrumentos do trabalho. Pão, queijo, algumas frutas, um copo de vinho verdadeiro, ágape, oferecido com simplicidade antiga e um coração sincero. Um copo de vinho? Em nossa intenção, porque essa boa gente não bebe todos os dias, mas era uma boa festa para eles. Ia-se falar de espiritismo. Foi com um prazer imenso que brindamos com eles. E seu lanche modesto, aos nossos olhos, tinham 100 vezes mais valor do que os mais esplêndidos banquetes, que tenho eles aqui a certeza disso. Alguém nos dizia, Enião, o espiritismo infiltra-se nos operários pelo raciocínio. Não seria tempo de fazer que penetrasse pelo coração? Certamente essa pessoa não conhece os operários. Seria desejável que se encontrassem tanto coração em todo o mundo. Se tal linguagem não foi inspirada pelo coração, se o coração nada significa, para quem no Espiritismo encontra a força de vencer suas más inclinações, de lutar com resignação contra a miséria, de sufocar seus rancores e animosidades. Para quem partilha seu pedaço de pão com o mais infeliz, confessamos não saber onde está o coração. Muito bom, hein? Bacana, né? Profundo, Bacana. né? É, porque imagina, né? Eu lembro que nos estudos anteriores, Kardec estava mencionando que ele iam pegar férias, né? Aí lembra que daí teve até um correspondente que falou, você vai pegar férias, dá uma passada aqui no grupo e tal. E Kardec começou a ir visitar os grupos mesmo, né? Depois visitar aqueles grupos mais retirados ali. E imagina, né, como que era para esses grupos assim mais pequenininhos, né? Ver o codificador do espiritismo, né? Para eles, o fundador, né? Certo? No começo eles imaginavam, né? O fundador do espiritismo ir lá participar para ver como que estava acontecendo. Devia ser uma alegria imensa mesmo, né? É que hoje para nós as coisas são mais fáceis, porque hoje existe o advento aí do YouTube, internet, vídeos e tudo, né? Você sabe tudo que está acontecendo, até quando as pessoas vão viajar, tá falando aí, vai de avião, é tudo conforto. Naquela época era difícil, né? Aquelas carruagens de cavalo, ou trem, ou que seja que fosse os trens, né? De vapor, mas era coisa muito difícil, muito complicada, né? Não tinha. Só as pessoas muito abastadas que poderiam ter essas carruagens mais confortáveis, tudo assim, mas mesmo assim não tem, né? Você imagina a dificuldade que tem, né? De ficar, né? De hospedar, de tudo. Né? Você imagina o Kardec, né? E o calor que ele comentou ali, né? Imagina, né? Então, sem condição, sem ar-condicionado, naquele calor, né? Tá puxado, né? Mas, lógico, tudo isso pela obra. A obra era grandiosa, então,
com certeza Deus não iria escolher uma pessoa fraca para conduzir, né? O interessante que eu vejo dessas comunicações aí agora aí é o advento do início do espiritismo, como que as coisas eram de uma maneira diferente, né? Eu acho que hoje tem que voltar um pouco mais nesse sentido também, né? Na parte racional, sim, claro, mas utilizar as duas formas, o racional com a questão do coração, né? Do sentimento, né? Mexer com as questões que as pessoas acreditem mais. Senão fica meio palavrado, fala. E às vezes, quando precisa atender uma pessoa, não vai atender, né? Não atende, não conversa, né? Você falou de conversar com as pessoas, é difícil. O espiritismo, acho que tem que ser mais isso, né? Tem que se aproximar mais das pessoas. Muito bem. Chegamos no fim? Chegamos no nosso horário. Só lembrando então, né, Pereira, que daí no sábado que vem a gente não vai ter o estudo, né? É verdade, tem um feriado aí, a gente vai aproveitar para resolver algumas questões particulares que tem que resolver, alguns parentes, alguns amigos, né? Então, Faz tá bom. parte também da nossa vida de encarnados. Faz parte. Então fica pro próximo, que vai ser, então, deixa eu abrir o calendário, dia 23. Então, dia 16 agora de novembro não tem. Dia 23 a gente retorna. Tá bom. Então vamos, meus amigos, tá aí mais um tema aí para nossa reflexão. Hoje achei muito profundo essa questão do advento, do início do espiritismo, da dificuldade que eles tinham, mas a dedicação e o amor que essas pessoas tinham, né, pela doutrina espírita. Então vamos nesses instantes, aproveitando esses momentos, para agradecermos a Deus por podermos estar aqui hoje, nesse sábado, dedicando nosso tempo para mais um estudo desta filosofia tão rica que é o Espiritismo, através dessa obra que é a Revista Espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, Mestre querido, pelo Evangelho que nos mostra o caminho. E obrigado a todos os amigos espirituais que estão conosco. Aqueles amigos particulares que nos intuem, que nos ajudam nas palavras, nos ajudam para que possamos ter, assim, as nossas intuições mais aguçadas para compreender os ensinamentos. Por mais que, às vezes, repetimos os temas, mas cada vez que estudamos, nos libertamos e nos conhecemos mais. Essa é a questão, esta é a filosofia. Perguntas e respostas. As perguntas vão surgindo e nós vamos buscando as respostas. Conforme as respostas vão surgindo, novas perguntas também surgem. Isso vai, não é? Escala cada vez mais profundo. De maneira que possamos, ao voltarmos ao mundo espiritual após a nossa experiência no mundo terreno, possamos estar um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Esse é nosso objetivo. Por isso, a nossa gratidão a todos os amigos que nos acompanham, nos ajudando, nos inspirando. Obrigado, amigos. Obrigado, Deus. E que possamos ter um fim de semana de tranquilidade, paz e descanso. Que assim seja.